Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, nós vamos comentar sobre o ataque que Israel fez, ou ainda está fazendo, em cima do Irã. A gente já tem alguns vídeos que a gente comenta, né, sobre esse assunto. E por que que eu trouxe esse vídeo, esse tema aqui para o canal? Porque os europeus estão muito preocupados com os desdobramentos dessa possível escalação de conflito ou praticamente de uma guerra. Mas antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Hoje eu estou com esse headset porque temos visita aqui em casa, né, uma amiguinha da minha amiga tá, uma amiguinha da minha filha, da minha amiga, tô ficando doida, da minha filha tá aí, e aí, para evitar barulhinhos, eu resolvi vir com o headset. Hoje é 15 de junho, e aí, essas são as últimas notícias, esse é o principal site de notícia de língua alemã, né, vamos pedir aqui para o nosso querido Google traduzir, ele não quis, agora foi, né, são exatamente de 14h25, né, o Israel e o Irã continuam a atacar um ao outro, não há fim à vista para os combates, há agora pelo menos 13 mortos em Israel, e lá na cidade de Bat Ayam, ao sul de Tel Aviv é a capital de Israel, foi particularmente atingida, né, mas antes a gente tem que explicar um pouco, e eu vou explicar de uma forma muito rápida, porque a história é a seguinte, esse é um assunto muito complexo, tudo que mexe, né, com o Oriente Médio é muito complexo, porque existem questões históricas, existem questões geopolíticas e religiosas e tudo, e aqui a gente vai estar no fato e, sobretudo, dentro da perspectiva da Europa. Bom, inclusive eu tenho 2 vídeos já, que eu já comento aqui, né, o primeiro deles foi a morte do presidente iraniano da época, né, Ibrahim Raisi, espero que esteja pronunciando certo o nome dele, quando seu helicóptero caiu em uma viagem de volta ao Azerbaijão. Especulou-se na época muito se foi um possível atentado ou não. O segundo vídeo que eu falei foi o ano passado, que já, né, no ano passado, o Irã atacou Israel num ataque de drones, né, e isso já na época trouxe uma grande preocupação de possíveis escalações ou guerra efetivamente no Oriente Médio, tudo aquilo que os europeus não querem, né, levando em conta que já tem uma guerra aqui no continente, que é a guerra na Ucrânia, inclusive nós temos uma playlist que eu vou deixar também, eu vou deixar vários vídeos aí embaixo para vocês aqui do canal. Bom, então vamos aos fatos. Desde a última sexta-feira, 13 de junho, Israel começou um ataque preventivo contra o Irã, e a razão do ataque é justamente o seu programa nuclear, que já vinha sendo fiscalizado pela Agência de Energia Atômica, né, que inclusive tem sede aqui em Viena. Dentre as inspeções, ficou comprovado que o Irã já estaria em condições de produzir uma bomba atômica, é exatamente isso que não quer. Aliás, todo esse contexto, né, também, dentro, né, do contexto da guerra na Ucrânia, fala-se muito, né, no caso Putin, né, ameaçando, usando para usar, por exemplo, bombas, o que ele chamou de bombas de uso tático, mas com, vamos dizer, energia nuclear, lembrando aí que na Ucrânia teve aí a usina de Chernobyl na década de 90, que teve um vazamento, inclusive toda aquela área era de energia nuclear e toda aquela área que ficou, e até hoje, inabitada. Bom, e aí a gente vai fazer um parêntese aqui para a gente contextualizar e entendermos por que que estamos nessa situação. E aí a gente vai vir nessa explicação
muito rápida. Esse é o site de Politische Bildung, vamos dizer assim, de ensino de política. Esse é um site da Alemanha, eu traduzi para o português. Em 1979, o Shah Mohammad Reza Pahlavi fugiu do Irã. Seu governo autoritário orientado para o Oriente foi seguido por um regime teocrático islâmico que ainda hoje se mantém no poder pela força. Bom, aí conta um pouco a história, como esse, vamos dizer assim, uma espécie de rei, imperador, algo assim, que chegou ao poder, e aí, um pouco antes, lembrando que nessa época o Irã era muito diferente do Irã hoje, né, a gente tem ali aquelas imagens, né, das mulheres usando hijab, praticamente com o olho de fora. Teve o caso daquela menina, Yassami, né, que inclusive tiveram vários protestos aqui em Viena, pelo direito das mulheres, né, que as mulheres elas são obrigadas a usar o hijab, né, ou tapar o cabelo, o rosto e tudo. Mas vamos voltar na história para a gente não se perder. E aí, em 79, começou vários movimentos vamos ver se tem aqui no texto falando, movimentos de esquerda junto com esses movimentos religiosos dos ayatolás, e aí eles conseguiram que o Mohammad Reza Pahlavi, ele fosse destituído, fizeram uma eleição, e aí o Irã se transformou numa república islâmica, sendo que quando os ayatolás chegaram no poder, o Ayatollah é a figura máxima, né, o líder máximo, né, aí no Irã, tanto o Estado e a religião são juntos, eles simplesmente mataram todo o pessoal de esquerda, inclusive tem vários vídeos, pessoal que se interessa pelo assunto, tem vários vídeos documentários em inglês, especialmente, que eles falam do arrependimento de terem apoiado esse regime. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode falar. E lembrando que nessa época, né, antes da Revolução Iraniana ou Revolução Islâmica, as mulheres tinham todos os seus direitos assegurados. Bom, e aí uma coisa muito importante que eu vou falar muito rapidamente, né, do ponto de vista do Irã, do ponto de vista do governo, né, que eles têm verdadeira raiva, né, dos Estados Unidos, eles consideram os Estados Unidos uma espécie de Satã, ou diabo, ou o que seja, e Israel uma ameaça, né, ao Oriente Médio, né, lembrando que Israel é praticamente a única democracia liberal aí no Oriente Médio, né. E aí, vamos lá, aí tem um outro ponto, o Irã financia 3 grupos terroristas, né, o primeiro deles é o Hezbollah, que está no sul do Líbano, deixa eu ver aqui, deixa eu explicar para vocês no mapa, muito rapidamente, isso, estamos aqui no nosso mapa, deixa eu dar uma aumentada aqui está a faixa de Gaza, bem pequenininha, a faixa de Gaza também é controlada por um grupo terrorista chamado Hamas, que inclusive ele comanda a faixa de Gaza desde 2007, e aqui no Líbano, né, que faz fronteira direta com Israel, aqui no sul tem o Hezbollah, e os Houthis, deixa eu ver se tem nesse mapa aqui está o Irã, tá? Então, o ataque tá aqui, os Houthis aqui do Iêmen. Eles, vamos dizer assim, o Irã, né, o governo iraniano, eles fazem, ou seja, financiam esses grupos terroristas. E aí, Israel foi atacado, né, brutalmente, em 7 de outubro de 2023, né, aonde calcula-se que 6.000 militantes do Hamas quer dizer, mataram mais de 1.000 pessoas, dentre os quais 350 soldados israelenses, eu estou lendo aqui os números, tá? Atacaram bases militares e um festival de música, que isso foi amplamente divulgado pela internet com requintes de crueldade. E até hoje há um cálculo de mais ou menos 200 reféns que estão ainda na faixa de Gaza. O Hamas devolve com vida, mas totalmente psicologicamente perturbado, né? Porque eles ali por baixo, né, a faixa de Gaza é como se fosse um queijo suíço, né, que
A faixa de Gaza é como se fosse um queijo suíço, por baixo, nos túneis, e claro que nisso, quer dizer, o que já não era muito bom acaba ficando pior ainda, vamos dizer dessa forma. Bom, isso, vamos dizer assim, bem rapidamente, tá? Como eu já falei aqui, é tudo muito complexo, é tudo muito difícil, aqui não é o achismo. Aí vocês devem estar se perguntando por que que a Europa está muito preocupada. Bom, primeiro a gente vai falar da questão da energia atômica, né? Da energia atômica, não o savoir-faire, né? O know-how disso não parar na mão de terroristas e acabar produzindo bombas e acabar atacando, por exemplo, a própria Europa. Ponto 2 é a questão dos refugiados, lembrando que lá em 2014, quando houve o agravamento do conflito na Síria, né, houveram ondas migratórias de milhares e milhares de refugiados chegando aqui na Europa, e esses refugiados gerando, por exemplo, não todos refugiados eram refugiados, alguns deles terroristas, e aí tivemos, posso falar de 2 ataques terroristas que marcaram muito, né, primeiro do que eles chamavam de Paris Bataclan, que foi uma casa de espetáculos que foi atacada em Paris em 2015, e em 2016 foi o aeroporto em Bruxelas, e outros muitos ataques que vêm acontecendo, né, inclusive também aqui no canal a gente já relatou muitos desses jovens, né, que não são 100% integrados à sociedade europeia, acabam se radicalizando nas redes sociais e acabam impetrando ataques, no caso aqui na Europa. E é exatamente isso, essas grandes preocupações que faz com que os europeus se preocupem, né? E lembrando também, para a gente fechar um pouco esse assunto, porque eu sei que é um assunto muito complicado, que o ataque de Israel em cima do Irã foi basicamente em cima das instalações nucleares, né, ataques cirúrgicos, o seu agente secreto, o pessoal do Mossad, que conseguiu se infiltrar, inclusive, vamos falar a palavra eliminar, militares, né, de alta patente, cientistas que estavam ali para, vamos dizer assim, desenvolver a desculpa sempre que o Irã dava, ou dá até hoje, é que para usar a utilização de energia, né, usina nuclear, por exemplo, mas a partir daí, para você fazer com o enriquecimento de urânio bomba atômica, acaba sendo muito fácil. E o Irã, em 2015 houve um acordo, né, entre Estados Unidos e o Irã, e depois o Irã se retirou desse acordo, e aí há várias tentativas para que o Irã retorne a esse acordo, e sobretudo com os Estados Unidos, e essa recusa faz com que, vamos dizer assim, chegue-se ao ponto que se chegou hoje, ou seja, uma situação bastante complicada. A gente, para encerrar esse vídeo, nós vamos mostrar mais uma vez como é a situação atual, nesse momento, que eu estou gravando, que é às 15h39 do 15 de junho, não julho, aí tá aqui, né, fala, né, houve 2 ondas violentas de ataque durante as pessoas em Israel experimentaram durante toda a noite. Primeiro, o Irã lança uma onda de ataques de mísseis balísticos um pouco antes da meia-noite, horário local, e por volta das 2 horas da manhã seguiram-se novos ataques com mísseis e drones. Isso é uma nova forma, né, de guerra, né, mísseis, drones e sobretudo usando inteligência artificial. Aí fala que residências foram atingidas em Israel, né, é, o tráfego aéreo na região do Oriente Médio, ali na onde foi automaticamente suspenso, porque não tem como. Cidadãos estrangeiros, né, de acordo com as próprias, no entanto, a companhia quer preparar possíveis voos de repatriação de cidadãos israelenses que desejam retornar ao país, ou aqueles que querem ir embora. Também tem novos ataques à capital iraniana, que é Teherã,
né? E o Israel também continua a sua operação militar contra o Irã. De acordo com o exército, os ataques visavam exclusivamente alvos militares e instalações relacionadas ao programa nuclear. A gente já tinha falado aqui sobre isso. As forças israelenses atacaram mais de 80 alvos na capital iraniana, Teherã, durante a noite, incluindo o Ministério da Defesa, bem como instalações de infraestrutura de projeto de armas nucleares iranianas. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode dizer. Aqui, mais uma vez, Irã pede evacuações no Irã, né? O fim dos ataques mútuos não está à vista, de acordo com relatos da rádio iraniana. Israel lançou uma onda de ataques a Teherã à tarde. Houve explosões perto do aeroporto Merarabat, acho que é assim que fala, e perto de um hotel no norte da cidade. Bom, então é isso, né? A situação realmente é muito confusa. A gente vai estar aqui acompanhando, né, e esperando aqui todos os líderes europeus, por exemplo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por exemplo, Macron e todos, né, vamos dizer assim, os líderes aqui da Europa pedem o que eles chamam de descalação, para que baixe a pressão, para que possa, vamos dizer assim, voltar à mesa de negociação, mas aí, de acordo com a gente viu aqui no vídeo, isso vai ser um pouco difícil, tá certo? Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, nós vamos estar observando esse, vamos dizer assim, esse conflito, né, na esperança de que isso não se desencadeie para mais uma guerra, e essa, eu digo para vocês, bem complicada, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, e até o próximo vídeo.